Boa noite a todos os irmãos, as irmãs que vieram esta noite, os nossos amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Quero pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, e a irmã já projetou aqui para nós, como você pode ver, versículo 8 e versículo 9. Nós vamos começar o sermão de hoje nestes dois versículos, e depois, pela graça de Deus, que Ele nos ajude a trazer o desenvolvimento e que seja da vontade dEle, para a honra dEle e para a edificação de cada um de nós no corpo de Cristo. Amém? O apóstolo Paulo escreve esta carta para o jovem evangelista, e ele escreve desta forma: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérola, ou vestidos preciosos. Que o Senhor possa nos ajudar a falar dEle, segundo a vontade dEle e do seu agrado. Amém. Amém, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Se você for abrir mais a sua Bíblia e quiser fazer uma consulta rápida, embora nós não vamos ler, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 1 ao 7, ele dá uma outra aula sobre estes comentários do apóstolo Paulo, principalmente em relação à mulher. Mas deixa anotado quem anota e faz relação entre passagens e outra. Então o versículo 9 você relaciona com 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 ao 7. Irmãos, vamos fazer um comentário sobre os nossos costumes. Quando nós nos preparamos para vir aos cultos, antes de sair de casa, é normal a gente se arrumar, se vestir com roupas melhores, as mais discretas, as limpas, lavadas e passadas, porque nós sabemos que vamos ser vistos e observados por algumas horas. Então é bom, aprendi com o meu saudoso pastor Elmude, que nós devemos colocar nossas melhores roupas para vir à igreja, porque em outros lugares nós colocamos. Então, para vir à casa de Deus, nós não podemos ir com roupas amarrotadas, sujas, como se estivesse indo para qualquer lugar. Afinal de contas, nós vamos para o encontro do povo de Deus para prestar um culto ao Senhor. Porque não cai bem vir com roupas amassadas, rasgadas que seja, sem lavar, ou roupas inapropriadas. O que eu posso dizer em roupas inapropriadas? É você vir na igreja de um bermudão qualquer, né? Camisetas coladas no corpo em relação aos homens. Hoje eu vou fazer as observações mais aos homens, porque no mesmo formato, o nosso coração deve estar lavado, limpo, preparado para o encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois o que somos por dentro, não teremos dificuldades de mostrar nos nossos costumes, lugares que frequentamos, as companhias que temos, as roupas que vestimos, junto com as palavras que nós falamos. Isto tudo, esse conjunto, vai fazer parte do nosso testemunho. Quanto à igreja aqui, essa igreja local, em Pereira Barreto, eu vejo que a maioria das irmãs, pelo que me parece, estão fazendo a lição de casa. Quando nós conversamos e fizemos um pacto, estão se ataviando, se vestindo melhor, se arrumando melhor, com trajes modestos e com pudor. Isso agrada ao Senhor, evita muitas coisas. E eu espero das irmãs
que lá fora também tem o mesmo procedimento. E foi bom as irmãs terem nos ouvido e até obedecido, e que lá fora possa ter uma associação do mesmo tipo de vestimenta que usa na igreja, não o mesmo, mas o mesmo tipo, o mesmo padrão. Isto é, estar bem equilibrada no vestir, no arrumar, em qualquer lugar, tanto as meninas, as mulheres, quanto aos homens também, evitar essas roupas, calças da moda, coladas e agarradas ao corpo, que sensualiza tanto o menino quanto a menina. É claro que as mães têm poder de mando, então eu falo com as mães e para as filhas juntas. E o que não deve ser diferente para os homens, pois no versículo que nós vemos, o versículo 8, os homens devem estar em condição de levantar mãos santas, isto é, separados, apaziguados, sem ira, sem contenda, isto é, santificados. De forma que é natural procurar caprichar na aparência, sim, comportar com gentileza, com modéstia entre os irmãos, respeito aos mais velhos, para poder transmitir às crianças sobre o comportamento deles, o que, por exemplo, não se deve fazer durante o culto, evitar tomar água durante o culto, por exemplo, circular durante a oração. Coisa horrível quando um irmão está orando, alguém está caminhando na igreja. Durante a exposição da palavra, desligar ou pôr no mudo, evitar estar em contato com o celular, a não ser que você está com a Bíblia no seu celular. Isso faz parte da nossa educação e respeito nesse momento importante de culto ao Senhor, sim. Vamos ver o que a palavra nos diz sobre o comportamento dos homens, como nós vemos Paulo dizer em Timóteo, e a vestimenta das mulheres. Em todos os lugares onde podemos estar, para sempre estarmos prontos para orar e anunciar a palavra de Deus. Nós anunciamos a palavra de Deus várias vezes sem abrir a boca. Só pelo comportamento, pelos gestos, pela atitude, pelas roupas que nós temos, e até de boca fechada e calados, podemos ser calmos, santificados, e as pessoas veem você, que você é um filho de Deus. Vê você como uma filha de Deus. Em Hebreus 12, 28 diz: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Este versículo em Hebreus, primeiro manifesta a responsabilidade dos crentes em não abalar o reino de Deus com comportamentos desagradáveis. Por exemplo, procurando e provocando outros interesses naturais dos homens. O que nós vemos escrito nesta leitura é que o reino de Deus não pode sofrer abalos comportamentais, tipo escândalos, gritarias, maus testemunhos. Isto, para quem fala que é crente, abala o reino de Deus, ainda que não seja crente. Tem igrejas, irmãos, e famílias que usam o nome cristão, mas são verdadeiras fontes de abalos sísmicos, fontes de terremotos. Não pode. Não podemos fazer isso. Portanto, aplique-se a reter a graça recebida e sirva a Deus com agrado, reverência e piedade. Isto é, o bom testemunho que Deus se agrada. O nosso comportamento no culto e fora das reuniões responde o que somos no dia a dia diante de Deus. Nós somos testemunhas vivas do reino de Deus, desde que sem escândalos. Senão nós vamos abalar o reino de Deus. Sim, irmãos,
recebendo nós um reino inabalável, não podemos causar estragos no reino de Deus. Dediquemos a Deus um reconhecimento testemunhal que lhe torne agradável a nossa vida, um culto com temor e respeito. Não vamos, irmãos, dar oportunidades de sacudir, de estremecer um reino de Deus que é inabalável. Por isso que o nosso comportamento não deve ser diferente na igreja e no mundo, diante dos homens. As nossas roupas, o nosso vocabulário que usamos devem ser compatíveis com a vida e não com os ambientes. Não importa onde você vai, não importa como você está e se comporta. Por exemplo, se você vai numa festa em que os homens estão com bermudões, com camisetas coladas no corpo, e as mulheres com roupas grudadas no corpo, estourando o corpo, os homens e as irmãs, os irmãos e as irmãs, não serão tolos, cafonas, por vestirem com decência. Darão sim o testemunho de Cristo nos ambientes contaminados, porque de nada vai adiantar doutrinar e não dar testemunho. Porque quem diz que você é cafona ou fora de moda, não é a palavra de Deus, é o diabo que te fala. Então você tem que tomar decisão em quem você vai cultivar os seus costumes em obediência. Leia um versículo bem conhecido de Salomão, em Eclesiastes 5:1, quando ele diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios tolos, pois não sabem que fazem o mal. E é bom saber que prestar culto sem estar arrependido faz mal, e deve saber que está fazendo mal. Esta ordem de Salomão é uma continuação do capítulo 4. Anote capítulo 4 antes de começar o capítulo 5 de Salomão, onde ele atenta para todas as vaidades da terra, as preocupações, as tolices dos homens. As tolices dos homens geralmente é de fácil aderência, de fácil adesão aos seus semelhantes. Então ele relata, por exemplo, o excesso de trabalho sem fim e nunca chega ao contentamento por trabalhar tanto. Ainda que enriqueça, depois os herdeiros podem empobrecer, diz Salomão. Ele conclui que neste mundo, por melhor o modo que você queira se arranjar e se acomodar no que o mundo pode lhe oferecer dos seus prazeres, nada vai lhe dar satisfação e paz de espírito e aprovação de Deus. O cuidado que Salomão escreve é que não ocorra de vir oferecer sacrifícios por seus pecados, e ele diz: mas como tolos não se afastam dos pecados, e a adesão das coisas dos homens não é compatível. É um modo de operação que alguns cristãos querem ter com Deus, mas com os pés despreparados para andarem nos caminhos do Senhor. Por isso é melhor chegar-se para ouvir, ou seja, é melhor obter instruções ministradas da palavra de Deus, que os homens de Deus pregam, ou que seria razão suficiente para evitar votos tolos, quando obedecido, no ouvir e reconhecer os pecados e se arrependerem. Porque se não guardamos os nossos passos quando estamos indo à casa de Deus, e se não dermos ouvidos quando estamos na presença da palavra do Senhor, o que adiantou? Como escreve Salomão, o que adiantou os sacrifícios? Salomão falava do magnífico templo, daquele maravilhoso templo de Jerusalém. Mas nós falamos, segundo a palavra de Deus, o nobre templo de Deus que Ele quer de você.
Deus quer que você seja o nobre templo dele. Então prepare os seus pés, abra o seu coração para o Espírito de Deus verdadeiramente habitar e trabalhar, bem acomodado, bem guardado e preservado nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Então guardar os pés, quando Salomão escreve, é uma expressão dita para manter-se pronto para ouvir desde antes de entrar no culto e depois com os pés melhorados, informados, para ir para o caminho de agrado a Deus, pronto para falar com Deus em qualquer lugar que você possa estar. Por isso lemos os escritos dos apóstolos para nós, na leitura inicial, caminhando e melhorando e aprendendo. Quando nós vemos na nossa primeira leitura em 1 Timóteo 2:8, quando Paulo escreve: quero que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas. Depois, versículo 9, ele diz que do mesmo modo as mulheres. E no versículo 10 ele diz: mas como convém as mulheres fazerem profissão de servir a Deus com boas obras. Em Atos dos Apóstolos, nós encontramos aqueles que esperavam Jesus por 40 dias. Não sei se você lembra, depois da morte de Jesus em Jerusalém, eles receberam a missão de esperar, porque Jesus ia voltar com eles, conversar, antes de se ascender ao céu. Jesus não ia lá informar com eles coisas que eles estavam querendo ouvir, como, por exemplo, datas da sua volta e a restauração de Israel. Mas Jesus falou para eles sobre o testemunho que deveríamos dar antes da sua volta. Veja o que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 7. E disse-lhes, porque a pergunta anterior era: quando o Senhor vai voltar para restaurar? Que data vem? Então Jesus respondeu para eles: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, até os confins da terra. Amém, irmãos? Tem muitos cristãos hoje em dia, membros de igreja, querendo adivinhar por conclusão humana o que não lhes pertence. Que tal melhor dar prioridade ao testemunho, anunciar a palavra de Deus? Jesus disse para aqueles que o esperavam por 40 dias em Jerusalém, que fossem testemunhas dele por todo o mundo. Paulo diz que as boas obras não devem faltar, como nós lemos em 1 Timóteo. Poderemos ler também em 1 Pedro capítulo 2, versículo 12, porque Pedro, nessa referência à leitura, diz que as boas obras são observadas pelos homens, ainda que falem mal das testemunhas de Deus. Ora, se quando fazemos as boas obras ainda falam mal de nós, imagine se você der motivo para as pessoas falarem mal de vocês. Vai abalar o reino de Deus. Não compete a nós ser parceiro dos abaladores do reino de Deus. O mais importante são as boas obras de fé, as roupas de moda. Muito mais importante é o poder de orar em qualquer lugar, as intrigas. Orar em qualquer lugar, ninguém vai poder te impedir, mas deixar de ser testemunha, você pode evitar. Isto que é ter os seus pés separados para andar com Deus. Os nossos pensamentos, as nossas afeições, pelas quais os homens vão a Deus e andam com Ele, tanto dentro quanto fora da congregação da Assembleia dos Santos, nas reuniões da igreja. Porque pode ser que ocorra um erro de vir aos cultos e não ter os pés preparados para prestar culto ao Senhor. Como sem ter um coração faminto, por exemplo, para ouvir a palavra de Deus, para se alimentar e obedecer a palavra de Deus.
e colocar em prática as verdades amorosas que Deus nos dá gratuitamente por alguém que anuncia a palavra de Deus. Como Salomão orienta a cuidar dos pés para ir ao templo de Deus, Moisés, muitos anos antes da edificação do templo, também apresentou orientações ao povo no mesmo sentido de guardar os pés. Moisés passa a ensinar que deve seguir ao Senhor, andar atrás dos passos do Senhor em temor, guardando seus caminhos, servindo, chegando cada dia mais perto do Senhor. E a palavra nos diz: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Esse comentário que nós fizemos está escrito em Deuteronômio 13:4. Veja o que escreve Moisés: após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Amém, irmãos? Amém. Quantas coisas boas para se fazer, como sempre, em temor, ouvindo o que Deus quer de você, servindo como lhe agrada, chegando aos seus pés preparados. Amém? Amém. Tiago escreve algo semelhante no capítulo 4, versículo 8, esse grande evangelista prático, que nos ensina a praticidade do evangelho. Que disse Tiago nos mesmos moldes de Moisés e Salomão: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Veja, irmãos, é um versículo rebate do que Moisés escreveu. E Tiago diz: a atitude de chegar a Deus compete a você. Da sua atitude, pelo toque no coração que Ele te faz, então Ele vai chegar em nós. Moisés e o evangelista Tiago dão significado para guardar os pés sem o templo de Salomão na pauta de lugar de adoração. Nem nós e nem os judeus temos templo mais, nem Moisés tinha. Agora o templo não é mais fixo, lá cravado em Jerusalém, feito por mãos de homens, caprichosamente arquitetado por Davi e construído por Salomão. Nós somos os templos móveis, que têm pés, que andam. Então, como templos de Deus móveis, devemos ser purificados para receber a glória de Deus também. Amém. Não precisamos viajar para Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo. O Senhor vem até os seus para ser adorado em verdade e em espírito. Esses Deus está procurando. Quando o Senhor Jesus encontrou com a mulher samaritana, que prontamente se viu interessada nas palavras de Jesus, e veja que essa mulher estava com os pés preparados para conversar com Jesus, coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Então em João 4:23, ele diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Você quer ser cada dia mais pronto para a adoração a Deus? Quer ser? Então podemos dizer que o lugar de adoração é você. Não é mais em Jerusalém ou no Monte dos Samaritanos. O lugar de adoração se espalhou mundo afora, em todos os confins do mundo, começando da Galileia das nações. Devemos ser mensageiros adoradores de Deus. Ontem o nosso querido amado irmão Renan fez uma pregação excelente, difícil de se fazer, onde ele mostrou dos holocaustos, dos sacrifícios, das libações, que todos os judeus iam para Jerusalém para fazer aquelas ofertas. Agora, irmãos, as ofertas sagradas
nós fazemos em louvor ao Senhor. Em Mateus 4,16, nós vemos Mateus escrever: o povo que andava assentado nas trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então agora tem luz, agora não se faz nada por escuro, agora tem que ter um coração certo do que se faz, um coração iluminado. Se somos iluminados sobre as nossas ações caminhantes, devemos adorar o Senhor como um culto agradável a Ele, pois Deus deve ser o guia de todos os nossos passos. Ele é conhecedor de cada coração nesta noite, de você que nos ouve e que vai nos ouvir. Deus conhece os nossos corações. Então, irmãos, como Ele nos conhece desde o ventre, antes de nascermos, os irmãos todos devem ser conscientes desta realidade agora iluminada, para não deixar de guardar os pés, não mais para entrar no templo de pedras feito por homens, mas para ser a casa de Deus, a habitação do Espírito Santo de Deus, como Paulo escreveu em 1 Coríntios 3,17. Veja o que escreveu Paulo: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. O templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Amém. Então Paulo escreve que se alguém profanar, se alguém destruir, se alguém vier a corromper, e a palavra grega é a mesma em ambas as partes dessa frase, a verdade aqui declarada é baseada no fato de que o templo de Deus era inviolável. Aquele templo dos judeus era sagrado, mas ele foi destruído. E quem destruiu é um acerto com Deus. E como Paulo faz essa analogia, que quem destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. O sentido dessa mensagem de Paulo não é sobre a destruição do templo dos judeus, mas ele está dizendo que se alguém, pelo seu comportamento, por suas doutrinas de homens desobedientes, para seguir heresias e ser apóstatas, seguir os falsos, seguir um caminho que tende a destruir a palavra de Deus, a igreja do Senhor, Deus os castigará. Isto é sério. Jesus foi severo quando disse a Pedro e aos apóstolos em Mateus capítulo 16, versículo 18: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus que disse: Deus conhece o coração de cada um de nós infinitamente mais apurado do que qualquer de um de nós. Não apenas por alguns minutos na igreja, mas em todos os momentos, em todos os lugares, onde os nossos pés vão, até na imaginação. Paulo escreve em Romanos 8:27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Intenção não é ato, mas é vontade. Deus examina os nossos desejos, as nossas vontades. Aqui, neste momento, neste culto, somos examinados por Deus a cada momento. Lá em casa, somos examinados por Deus, as nossas atitudes com os nossos filhos, com a nossa esposa, com os nossos esposos, com os vossos esposos.
No serviço, somos examinados por Deus pelas nossas atitudes, nosso testemunho. Quando estamos a sós, trancados no nosso quarto ou sozinho numa estrada, numa outra cidade, o Senhor está nos olhando. Amém. O Senhor sabe de tudo. Pois então, diante desta realidade exposta, como devem estar os nossos pés? Não use seus pés como Adão e Eva fizeram para fugir de Deus. Deus falou por todo o jardim: onde está você, Adão? Quando Deus fala conosco, Ele fala por todo o jardim da nossa vida. Pois então, não tente fugir de Deus. Procure servir a Deus. Amém. Amém? Procure servir ao Senhor. As pessoas, a gente vê com os olhos, como começamos o culto. Cada um olha superficialmente um para os outros e nós trocamos olhares. Ou às vezes olhamos sem estar sendo olhados, somos observados sem saber, seja lá o que for. Enquanto Deus, nós não vemos com esses olhos, nem precisamos ver, mas Ele tudo vê, tudo ouve, tudo sabe. Devemos então dar contas dos nossos passos como templo habitável de Deus. Para terminarmos, Deus ensinou o profeta Samuel sobre a dificuldade entre o nosso problemático alcance visual, limitado nas aparências, em contraponto com alcance infinito, onisciente, onipresente, predestinador de Deus, conhecedor e examinador de tudo e de todos. Samuel tinha uma missão de ir na casa de Jessé para escolher o substituto de Saul. O acanhado Samuel, com medo de represárias, diz que foi lá para fazer um sacrifício. Na verdade, ele foi para cumprir um dever. E durante a examinação, quando chegou o primeiro, porém o Senhor disse a Samuel, porque Samuel viu aquele rapaz forte, elegante. No coração de Samuel falou: esse é o rei. Qual foi a resposta do Senhor? Não atentes para a sua aparência, nem pela grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Mas eu quero que você guarde as últimas frases desse versículo, para encerrarmos a pregação de hoje. Então o Senhor disse para Samuel o que serve para nós, porque o Senhor não vê como o homem vê, ou como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Neste momento, o Senhor está olhando não para a nossa idade, não para o nosso bolso, não pela cor da nossa pele. Quem faz confusão sobre isso são os homens. Mas Deus está olhando, neste momento, para o seu coração. Amém. Amém? Amém. Boa semana a todos. Que Deus os abençoe. Amém. Amém.